Muito bem, estamos de volta para a segunda parte da nossa aula sobre poder constituinte. Muito bem, então estávamos aí vendo a quinta característica, e aí eu falei para vocês, a maioria entende que é um poder ilimitado, né? Não tem limites, mas alguns autores, são dois especificamente, defendem a existência de alguns limites para o poder originário. São dois autores que defendem isso, o Jorge Miranda e o Canotilho. Mais uma vez, os autores portugueses aí que trazem essas posições, esses posicionamentos. A visão do Jorge Miranda é mais completa, né? Ele explica melhor quais seriam esses limites e tal. O Canotilho vai apontar a existência de outros limites, mas eles acabam sendo quase iguais às ideias do Jorge Miranda. Então, vou falar um pouquinho mais sobre o que o Jorge Miranda pensa e depois eu falo do Canotilho. Então, são dois os autores que defendem a limitação do poder originário, ou seja, defendem que a quinta característica não seria ilimitado, né, porque haveria alguns limites. E esses limites, eles são limites mais abstratos e que poderiam ali aparecer na hora de se elaborar essa nova Constituição. E aí o Jorge Miranda aponta a existência de três formas de limitação, que seriam os limites transcendentes, os limites imanentes e os limites heterônomos, certo? Então, seriam essas as três espécies de limites que poderiam aparecer para os deputados constituintes, né, para a Assembleia Constituinte, na hora de se fazer uma Constituição. E para isso, então, o Jorge Miranda vai levar em consideração os fatores históricos, né, e outros fatores que determinam a formação dessa sociedade, tanto do ponto de vista histórico, quanto sociológico, etc. Jurídico também. Então, em relação ao primeiro limite, né, nós temos aí os chamados limites transcendentes, ou seja, são limites que vão ultrapassar a mera análise de uma só Constituição ou do contexto daquele momento histórico da sociedade. Quando se fala nos limites transcendentes, vai se buscar limites que estão presentes ali ao longo da história daquele país, né? Ao longo da história daquela sociedade, e que sempre foram observados como tais, sempre foram observados como limites que não deveriam ser ultrapassados. Aí o Jorge Miranda menciona que esses limites transcendentes seriam como se fossem os valores éticos superiores de uma sociedade, ou seja, os valores fundamentais daquele país, que sempre estiveram presentes, né, em momentos de normalidade e que deveriam ser respeitados e mantidos quando uma nova Constituição fosse feita. E aí o Jorge Miranda usa como exemplo para esse limite transcendente uma situação que existe lá em Portugal, né, que é o país dele, e também aqui no Brasil. As constituições de Portugal e do Brasil, em geral, elas proíbem pena de morte. Então, na visão do Jorge Miranda, a pena de morte seria um limite transcendente, não poderia ser ultrapassado, porque as duas constituições, a de Portugal e do Brasil, defendem o direito à vida, né? E colocam a pena de morte como exceção e não como regra. Isso ao longo da nossa história, né? Como a gente já viu aqui na história das constituições brasileiras, só teve uma constituição que previu isso no texto, que foi a de 37, e a de 67 ela foi inserida lá, né, essa questão da pena de morte, depois, com o AI-5, né, com a emenda lá de 69. Então, não é comum na história brasileira das constituições você ter lá como regra pena de morte. Ela aparece como exceção, porque a prioridade aqui é defender a vida. Então, esse seria, na visão do Jorge Miranda, um limite transcendente, porque ele está ultrapassando essa mera análise de uma só Constituição, e aí esse limite vai, né, ser levado ali em consideração, deve ser levado em consideração, porque ele tem sido obedecido ao longo da história daquele país,
tem sido uma marca fundamental daquele país, né? Um limite que não deve ser transposto, um limite que não deve ser ultrapassado. Então, essa é a ideia do Jorge Miranda, né? De que quando uma nova Assembleia Constituinte for feita, deve-se obedecer esse tipo de limites, os transcendentes. O segundo tipo de limite é o que o Jorge Miranda vai chamar de limites imanentes. Os limites imanentes, eles têm a ver com questões internas do país, principalmente com as questões relacionadas à soberania e à forma de Estado, certo? Então, são questões também que devem ser obedecidas, porque já estavam presentes em constituições anteriores e que devem ser respeitadas caso exista um novo poder constituinte, caso seja necessário fazer uma nova Constituição. E aí que aparece, então, essa ideia do limite imanente, né, que é um limite que é próprio daquela configuração daquele país, né, historicamente falando. E aí, então, ele fala sobre soberania e sobre a questão da forma de Estado. Como a gente já viu aqui em aulas anteriores, né, lá no começo, quando se fala em forma de Estado, tem aí o Estado federativo. Então, na visão do Jorge Miranda, não deveria surgir um poder constituinte que, por exemplo, mudasse o Estado federativo para Estado unitário, né, que se regredisse isso, porque o Estado federativo é uma característica marcante daquele país, como é o nosso caso. Desde que viramos república, né, e ontem foi comemorado mais um ano aí da proclamação da república, então, como o Brasil é uma república, e desde então, desde a proclamação da república, lá em 15 de novembro de 1889, que a gente virou Estado federativo. Então, não deveria surgir uma nova Constituição que previsse o fim da federação, o fim do Estado federativo. Isso deveria ser mantido. E outras questões, né, que envolvem a soberania nacional, que também, na visão do Jorge Miranda, não deveriam ser afetadas. Então, por exemplo, se um país tem como característica o fato de não permitir que outro, né, país estrangeiro, estabeleça bases militares no seu território, isso deve ser respeitado nas constituições posteriores, né? O que acabou não acontecendo aqui no Brasil, diante de duas tentativas históricas, uma acabou acontecendo, né? Tem lá a base de Alcântara, no Maranhão, que era a base de lançamento dos nossos foguetes e era, enfim, uma, né, prova da soberania brasileira e tudo mais. Aí, nos anos 90, o Fernando Henrique Cardoso teve a ideia de entregar a base de Alcântara, né, de privatizá-la, enfim, de vendê-la ou alugá-la, para que os Estados Unidos estabelecessem ali uma base de lançamento de foguetes e tal, uma base militar. Não deu certo, né? Houve uma grande pressão popular contra na época, e o Fernando Henrique recuou dessa ideia e recusou, né? Não levou adiante a ideia. E aí, agora, já na atual gestão, houve essa entrega, né? Esse aluguel aí de Alcântara para os Estados Unidos, com uma série de condições que feriram ali a nossa soberania. Na prática, a gente perdeu esse território para os Estados Unidos, né? Porque não temos nem acesso livre, só agora, quando os americanos quiserem aqui, até as autoridades militares brasileiras podem entrar lá. Então, a gente perdeu um pedaço ali, né? E entregou uma parte da nossa soberania. E isso vai contra o que a nossa Constituição prevê, isso é totalmente inconstitucional. Mas, diferentemente lá dos anos 90, pouca gente se manifestou e o negócio foi feito, né? Ah, mas está ganhando dinheiro. Tá, mas ganhar dinheiro é uma coisa imediatista, né? Poderia estar pensando em algo muito maior, que seria o desenvolvimento da ciência e principalmente do próprio Programa Espacial Brasileiro, né? Que depois daquela tragédia que aconteceu lá mesmo em Alcântara, né? A explosão lá de uma parte da base, morreram, né? Vários cientistas que estavam ali à frente do projeto e depois não se repôs essas figuras não foram substituídas e o projeto desandou, né? E hoje o Brasil fica dependendo de outros países para lançar satélites experimentais. Então, nosso projeto ficou, né, bem capenga e hoje fica ainda mais dificultado porque nem base nós temos mais própria para lançar os nossos foguetes ou os nossos satélites, né? Foguetes não, satélites. Ou para levarmos adiante o nosso projeto espacial, que é algo importantíssimo. Basta ver China, Índia, Japão, Europa, Estados Unidos, Rússia, pensando nisso, né? E aqui a gente não pensa nessas questões, né? Muito pelo contrário. Lança um satélite aqui, outro acolá, mas não passa disso. Então,
essa questão afeta a soberania. E essa nem foi uma mudança da Constituição, né? Foi só uma decisão lá, uma canetada de um presidente. Então, veja que isso mexe com esses fatores, com essas questões. E isso, imagina se tiver numa Constituição, né? Uma nova Constituição que prevê lá que bases militares serão instaladas, né, de governos tais, tais e tais em determinados lugares estratégicos do Brasil. Bases militares estrangeiras. Isso, logicamente, vai ferir de morte a nossa soberania nacional, né? E é irônico ver isso justamente de um governo que se diz patriota, né? Justamente esse que está entregando a soberania do Brasil de mão beijada. Então, é interessante ver essas contradições e levar em consideração isso. Mas, claro, estamos falando só de limites abstratos. Não sabemos se numa nova Constituição brasileira, por exemplo, isso seria respeitado, né? E, finalmente, temos o terceiro limite, que são os limites heterônomos. Esses são limites que são colocados pelo direito internacional. Aí já estamos falando de, no caso do Brasil, por exemplo, OEA, a Organização dos Estados Americanos, a nível regional, né, de continente americano, e da ONU, da Organização das Nações Unidas, a nível mundial. Então, esses organismos internacionais impõem algumas condições para que os países tenham ali suas constituições e tudo mais. E uma delas é o respeito aos direitos humanos, né? O respeito ao direito internacional, claro, e principalmente o respeito aos direitos humanos. Como eu já falei para vocês aqui em outras aulas, todo país hoje tem na sua Constituição escrita um elenco de direitos fundamentais. Agora, claro, isso não significa que esses direitos estão sendo respeitados. Mas por imposição, né, por determinação da ONU, a nível mundial, e da OEA aqui na América, todo país tem que ter ali a sua Carta de Direitos, na sua Constituição. O seu artigo 5º, né, que é o nosso, aqui no caso brasileiro. Então, esse respeito ao direito internacional e principalmente o respeito aos direitos humanos aparecem como limites heterônomos. E aí, se for necessário fazer uma nova Constituição, tem que se respeitar também esses limites. Então, na visão do Jorge Miranda, são esses os três limites mais importantes, né? Os transcendentes, são os valores éticos superiores da sociedade, lembra lá do exemplo da pena de morte, da proibição dela. Limites imanentes que afetam ali, então, soberania e que tratam, né, de soberania em forma de Estado, a federação, e os limites heterônomos que tratam ali da defesa dos direitos humanos e do respeito ao direito internacional. Então, na visão do Jorge Miranda, se vai ter um poder constituinte, é preciso que esse poder obedeça a esses limites para fazer uma Constituição que seja democrática e que esteja respeitando limites históricos, sociais, éticos e também que vêm ali colocados pelos organismos internacionais. Certo, gente? Então, esses são os limites apontados pelo Jorge Miranda. Alguma dúvida até aqui? Ok. Aí temos, então, o segundo autor, né, que eu tinha mencionado, que é o José Joaquim Gomes Canotilho, né, o JJ Gomes Canotilho. Aí o Canotilho vai também abordar no livro dele esses limites, né, essa necessidade de que se respeitem limites, e há, na visão do Canotilho, dois limites básicos, que são princípios de justiça e os princípios de direito internacional e de direitos humanos. Como princípios de justiça, o Canotilho acaba juntando aquilo que a gente acabou de ver do Jorge Miranda, que seriam os limites transcendentes e os imanentes. Então, quando o Canotilho menciona princípios de justiça, ele está tratando aqui dos valores éticos, né, superiores da sociedade e também das outras questões que envolvem soberania e a forma de Estado, certo? Então, os princípios de justiça do Canotilho são uma junção dos limites que são os transcendentes e os imanentes do Jorge Miranda. Então, é uma associação aqui que dá para ser feita entre os dois, né? Entre os dois autores. E o segundo limite
é o que ele coloca aqui, o Canottilho, como os princípios de direito internacional e de direitos humanos, que são justamente o que a gente acabou de ver, que são os limites heterônomos do Jorge Miranda, né? Então, o respeito ali às regras e princípios de direito internacional e também aos direitos humanos que são ali colocados pelas cartas e pelas declarações e pactos dos organismos internacionais. Então, os limites do Canottilho são perfeitamente identificáveis nos limites do Jorge Miranda, né? A ideia é a mesma, é de que esse poder originário, se vai fazer uma nova Constituição, tem que observar esses limites para garantir a democracia e que valores básicos, né, fundamentais daquele país sejam respeitados, sejam sempre lembrados. Mas eu lembro a vocês, né, que essa é uma visão doutrinária, é uma visão teórica que não sabemos se na prática vai ser respeitada, né? Como eu disse a vocês, o poder originário está livre para fazer o que quiser. Pode ser que o poder originário queira, né, a Assembleia Constituinte queira seguir à risca o que o Jorge Miranda falou, o que o JJ Gomes Canottilho mencionou. E pode ser que eles ignorem isso e passem por cima disso. A gente não tem como saber, só quando virmos o que acontecer na prática, né? Que seria uma eventual nova Assembleia Constituinte no Brasil ou em outros países. Como eu já falei aqui, a gente tem como acompanhar o processo de uma Assembleia Constituinte hoje, que é a do Chile. Essa está rolando lá, né? E ela não está interferindo no processo de impeachment do presidente lá, do Sebastião Pinheira, né? Está seguindo o processo dele, mas a Assembleia Constituinte não está interferindo nisso. Poderia, por seu poder máximo, né, supremo, mas ela resolveu não se manifestar. Não é um assunto que diz respeito a ela. Então, segue lá o processo de impeachment junto com a Assembleia Constituinte. Então, o Chile hoje é um laboratório assim, para a gente analisar, né, como é que funciona tudo isso aí na prática. E aí a gente pode ver, né, lá se eles estão respeitando ou não. Mais à frente a gente vai ver se eles respeitaram ou não esses limites aí que o Jorge Miranda e o Canottilho apresentaram, certo? Mas em outros momentos da história, as assembleias constituintes não obedeceram ou obedeceram parcialmente a isso, não estão obrigadas, já que são ilimitadas, né? Não tem limites. Isso para a maioria da doutrina. Certo, gente? Então aqui estão as principais características do poder originário, esses detalhes importantes que têm que ser lembrados sobre eventuais limites, porque de vez em quando alguém cobra num concurso, aí numa prova, essa análise do Canottilho e do Jorge Miranda. Então é bom saber, apesar de ser minoritária a posição deles, mas é sempre bom saber, né, os posicionamentos diferentes que existem aqui no direito constitucional. Certo, gente? Alguma dúvida até aqui? Beleza. Agora a gente segue, então, para o segundo tipo de poder constituinte, né? A segunda espécie. Lembrando, é um poder só que aí a gente analisa de maneira didática, né, em momentos diferentes. Então, o segundo tipo de poder constituinte é o derivado, né? É o poder constituinte derivado. Como a gente vai identificar esse poder derivado aqui? Como eu disse a vocês, o originário ele é analisado do momento em que ocorre lá a situação que vai, né, levar à necessidade de criação da Constituição, até que a Constituição esteja pronta. Foi promulgada, publicada, beleza. Aí o poder originário sai de cena e entra em cena o derivado. O derivado ele é justamente esse poder criado pelo originário, né, para defender a Constituição enquanto ela estiver em vigor. Então, o poder derivado tem essa função colocada pelo originário para dar continuidade, né, a esse funcionamento do poder constituinte. Só que agora de forma diferente. Não vai ser preciso fazer uma nova Constituição. A Constituição está pronta. Então, agora, nessa fase, o poder derivado ele aparece para defender a Constituição. Ele aparece para ser ali o poder que vai ser responsável por manter as coisas funcionando, por garantir que aquela Constituição se mantenha em vigor, se mantenha válida, se mantenha eficaz e aplicável. Certo? Então, esse é o poder derivado, que vai ter aí 3 características principais, como a gente vai ver, né? Mas também outras situações importantes que valem a pena ser destacadas, que eu vou falando aí
na sequência. Então, as principais características do poder derivado são 3, certo? E aí vocês vão perceber que essas características são o contrário do poder originário, né? Então, se o poder originário lá é autônomo, né, é incondicionado, é inicial, é ilimitado, é permanente, aqui vai ser derivado, né? Se lá é incondicionado, aqui é condicionado. Se lá é ilimitado, aqui é limitado. Então, há essa contradição, né? Essa contrariedade, né? Então, o poder originário tem uma característica, o derivado tem a característica contrária, certo? Então, a primeira característica, o poder constituinte derivado é derivado. É derivado de quem? Do poder originário, né? Isso quer dizer o seguinte: o poder derivado ele só pode surgir se antes dele houver o poder originário. O poder derivado não pode existir de maneira autônoma, não pode existir por ele próprio. Ele precisa de que antes dele tenha existido o poder originário, porque é o poder originário que vai estabelecer de que maneira o poder derivado pode ser exercido, certo? Então, por isso que vem essa primeira característica, derivado, porque o poder derivado é um poder que depende exclusivamente da existência anterior do poder originário. Então, é preciso que antes do surgimento do poder derivado tenha existido o poder originário. Só assim é que o poder derivado poderá existir naquela sociedade, naquele país, naquele ordenamento jurídico, certo? Então, essa é a primeira característica. Então, o poder derivado ele é um poder que depende exclusivamente da existência anterior do poder originário, certo? A segunda característica é que é condicionado. A gente viu agora há pouco lá na primeira parte da aula. O poder originário é incondicionado, não está subordinado a nenhuma condição ou procedimento prévio. Aqui é o contrário, né? O poder derivado está subordinado sempre a procedimentos e processos prévios. Quem estabelece isso? O poder originário. Onde vai estar isso? No texto da Constituição, né? Então, o poder derivado é condicionado pelo poder originário, porque é o poder originário que vai estabelecer as condições, os limites, os processos necessários aqui para que esse poder seja exercido. Então, é um poder que sempre tem condições, é um poder que está sempre ali tolhido, né? Não vou falar limitado, que é a terceira característica, é um poder que está sempre ali com condições muito claras a serem impostas para que possa funcionar. E se há uma desobediência a essas condições, aí já deixa de ser poder condicionado, né? Poder derivado. Vai virar originário, né? Vai ser um pouco deturpada a situação se essas condições não forem atendidas, certo? Então, por isso que o poder derivado é considerado como condicionado, o contrário do originário, que é incondicionado. E temos, finalmente, a terceira característica. O poder derivado ele é limitado. Limitado por quem? Também pelo poder originário. Então, diferentemente lá do originário, que é ilimitado em regra, a regra do nosso aqui, do derivado, é que ele é limitado. Ele tem limites bem claros. Não são aqueles limites lá do Canotilho nem do Jorge Miranda. Aqui são outros, né? Então, a própria Constituição vai estabelecer que limites são esses. Então, por isso que está aí já selecionado em verdinho, né? Então, é limitado por ao menos um dos limites estabelecidos pelo poder originário ao criar a Constituição. A gente vai ver que tem 4 limites, né? 4 tipos de limites que podem existir para o poder derivado. E aí vai haver esse limite sempre que pelo menos um desses aparecer. Pode ser que os 4 apareçam na Constituição, pode ser que só um deles apareça. Basta que um deles esteja presente para já termos aí essa característica manifestada. E sempre vai ter pelo menos um deles, porque o poder originário sempre vai impor limites para essa Constituição, para que ela possa, né, até continuar existindo, né? É preciso que ela tenha meios de proteção dela própria. Como eu disse a vocês na aula passada, salvo engano, a Constituição não tem cláusula de suicídio, né? A Constituição vai ter cláusula de proteção, né? Que a ideia é que ela dure muito tempo, o tempo que for necessário, e não que se estabeleça que ela só vai durar
10 anos, 20 anos, e depois disso é preciso fazer outra. Não, a ideia não é essa. Né? Nenhuma Constituição nasce para ser eterna, mas a ideia é que ela seja, né, utilizada ao máximo enquanto ela puder durar. Certo? Então, aí estão as 3 características. Vou falar mais da terceira, né? Vamos, na sequência, falar mais do limitado. Mas são essas as 3 características. Derivado, né, porque depende aí exclusivamente da existência anterior do poder constituinte originário. Condicionado, porque vai estar sempre subordinado ali a condições, processos, procedimentos prévios impostos pelo poder originário. E limitado, porque o poder originário vai estabelecer pelo menos um dos limites que a gente vai ver aí na sequência. Tá certo? Alguma dúvida até aqui? Certo. Bom, então, vamos aos limites, né? As espécies de limite. Como eu falei para vocês, são 4 limites que a gente pode identificar numa Constituição. Claro que nem todas terão os 4. Então, vamos ver quais delas têm esses limites ou quais não têm. Então, a gente tem 4 limites. O primeiro são os chamados limites temporais. Depois vem os circunstanciais. Depois, os materiais ou substanciais. E, finalmente, os formais ou procedimentais, certo? E aí eu vou usar como exemplos aqui a nossa Constituição. Então, a gente vai dar uma lida aqui em algumas coisas da Constituição hoje e na próxima aula também, né? Se não der tempo de ver tudo agora. Então, a gente tem 4 limites, e aí esses limites, os nomes que eles aparecem aí, estão sempre associados à sua característica própria, né? Então, vamos começar pelos limites temporais. Esses limites, eles tratam sempre de questões de tempo, certo? E esses limites, eles sempre representam proibições, vedações. Não vai ser possível fazer isso, não vai ser possível fazer aquilo, né? E nesse caso aí, não vai ser possível fazer determinadas coisas durante um determinado período de tempo, certo? Então, o poder originário impõe ao poder derivado esse tipo de limite, ou pode impor. E aí, os limites temporais são esses que vedam as reformas constitucionais durante determinado período de tempo. Então, é possível que o poder originário, quando vai fazer a Constituição, né, quando vai elaborar a Constituição, estabeleça esse limite. Não pode haver emendas à Constituição por 5 anos, ou pelos primeiros 5 anos de vigência desta carta, né, pelos primeiros 10 anos de vigência. Isso pode aparecer, né, mas nem sempre aparece. No caso da nossa Constituição de 88, essa aqui, não temos, na redação original, nenhum limite temporal. Então, desde o dia seguinte, né, o 6 de outubro de 88, já era possível fazer uma reforma constitucional. Mas, claro que um dia depois não haveria necessidade disso acontecer, né? Então, a reforma ela foi acontecendo aos poucos. Teve lá aquelas emendas em 93, que eu já falei delas, aqui as emendas de revisão, e tem as emendas comuns, que já estão aí, passaram de 100 faz tempo, né? Que são aí as nossas emendas normais, né? Que são feitas aí com o quórum de 3/5, com os 2 turnos e tudo mais, né? Que a gente já viu isso aqui também, e a gente vai rever esses pontos nesses limites. Mas aí fica uma dúvida, é que em 2016 houve lá aquela PEC do teto de gastos, né, que está sendo aí discutida de novo agora e tal. E aí essa PEC virou a emenda 95 de 2016. E ela incluiu na Constituição, lá no ato das disposições transitórias, o artigo 108. E aí ficou a dúvida se esse artigo 108 do ADCT era ou é um limite temporal. Deixa eu ler ele aqui para vocês. O artigo 108 diz o seguinte: o presidente da República poderá propor, a partir do 10º exercício da vigência do novo regime fiscal, projeto de lei complementar para alteração do método de correção dos limites a que se refere o inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 107 deste ADCT,
E o parágrafo único: será admitida apenas uma alteração do método de correção dos limites por mandato presidencial. Então, a ideia aqui é de que, no artigo 108, o presidente só poderia propor mudança desse regime fiscal, né, do teto de gastos, a partir do 10º exercício da vigência dessa emenda. Ou seja, só em 2026 é que poderia ser pedido essa reforma, né, essa mudança desse sistema. E aí, veja, esse não foi um limite temporal estabelecido pelo poder originário, né, porque, pela doutrina, o limite temporal é imposto pelo poder originário, por quem fez a Constituição na redação original. E quem colocou esse limite aqui foi o poder derivado. Então, isso aparece como uma aberração jurídica, né? Uma aberração constitucional, porque não poderia haver essa determinação de limite de tempo para mudanças no próprio texto constitucional, pelo poder derivado. Então, o poder derivado, nesse ponto aí, está usurpando, está ultrapassando a sua função. Porque quem deve impor limites temporais é o poder originário, e não foi feito isso. Então, o poder derivado não poderia ter feito isso, mas fez. Está funcionando até hoje. Tanto é que o atual governo tenta aí, né, driblar o teto e não consegue, né? Porque há essa determinação de que só pode haver a mudança do regime fiscal no 10º exercício, ou seja, lá em 2026. Falta um tempo ainda para que isso aconteça, né? E vai saber se o presidente que tiver à frente do país lá nessa época vai querer mexer nisso, né, também. Então, tem essas questões. E como vocês já viram aqui comigo, pode até ser que depois o Congresso mude esse prazo aí de 10 anos para 50 e ninguém faça nada, e continue lá o teto de gastos funcionando para diminuir cada vez mais as verbas para saúde, educação, previdência, as áreas que deveriam justamente receber mais investimentos num país que quer se desenvolver, ou queria, né? Ninguém sabe se quer ainda. Enfim, então, limite temporal o Brasil não tem, não deveria ter, né? Mas impuseram pelo poder derivado, uma forma totalmente bizarra, né? Para não dizer outra coisa, que colocaram aqui desse limite. Então, no texto original, não temos no Brasil limites temporais, mas acabou que o artigo 108 do ADCT impôs para um determinado assunto, que é o teto de gastos, um limite temporal de 10 anos, ou seja, esse limite só vai ser transposto, né, se tudo correr aí normalmente, em 2026. Certo, gente? Alguma dúvida aí sobre esse primeiro limite? Não, professor. Ok. Então, vamos para o segundo limite, que são os limites circunstanciais. Circunstanciais diz respeito às circunstâncias, determinadas situações que vão ser colocadas ali na Constituição, que vão proibir, né, que se faça emendas. E aí vocês estão vendo que sempre a ideia aqui é evitar a reforma constitucional, evitar a mudança da Constituição durante esses períodos, porque são períodos excepcionais e que, portanto, se houver mudanças nesses períodos, de situações excepcionais, o que era exceção pode virar regra. E a ideia aqui é de que esse tipo de exceção não entre no texto definitivo da Constituição, para não desnaturalizar, né, o seu sentido principal. Então, os limites circunstanciais vão ser os que proíbem a análise e a aprovação de emendas constitucionais durante a vigência de determinadas circunstâncias temporárias. Cada país determina que circunstâncias são essas. No nosso caso brasileiro, a Constituição de 88 colocou 3 situações que são determinadas como limites circunstanciais, que são colocadas no artigo 60, parágrafo 1º da Constituição, que determina o seguinte: a Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, estado de defesa ou estado de sítio. Certo? Então, são essas 3 situações que impedem que se faça emendas constitucionais durante esse período, né, em que essas situações estiverem vigorando. Vocês vão aprender isso aqui no 4º período, né, quando vocês estudarem esses assuntos com mais detalhes. Então, só vou dar uma noção bem básica para vocês entenderem mais ou menos o que é cada um deles. Quando se fala em estado de defesa, geralmente é um risco de ataque externo, ou seja, é um risco de guerra contra outro país. Então, aí,
o presidente, né, ali com a autorização do Congresso, decreta o estado de defesa, né? E aí, nesse caso, vai haver uma série de circunstâncias e medidas excepcionais de preparação do país para a guerra, né, contra outro país. Então, pode haver limitação das liberdades, pode haver a instituição de impostos compulsórios, né, para comprar armas, para comprar os equipamentos bélicos, a convocação obrigatória que já cumpriram seu tempo no Exército, né, nas Forças Armadas, ou de pessoas que estão em idade ali ainda que podem defender o país, enfim, tem várias situações. E aí, são circunstâncias excepcionais, né, vão durar até a guerra acabar, até a situação de perigo de guerra passar, e aí, durante esse período, não se pode aprovar emendas, justamente para evitar que essas situações excepcionais acabem se tornando regra. Outra situação é o estado de sítio, que seria um risco de convulsão social imensa, de guerra civil dentro do país. Aí, nesse caso, também, o governo poderia decretar o estado de sítio, né? Presidente, com autorização do Congresso e tal. Isso poderia durar algum tempo, né? E poderia gerar algumas medidas restritivas, como limitação do direito de ir e vir, né? Imposição de barreiras entre determinados bairros ou cidades, de limitação de comunicações, etc., etc. Também são circunstâncias excepcionais que devem durar o período necessário ali para o estado de sítio, alguns dias, meses. E então, durante esse período, não deveria haver nenhuma emenda à Constituição, justamente para evitar que essas circunstâncias temporárias se transformassem em definitivas. Da mesma forma, a intervenção federal, né? Em algumas circunstâncias, é possível que o governo federal intervenha em estados da federação. E aí a intervenção clássica, né, é a retirada do governador, é nomeado interventor civil para ficar no lugar do governador, enquanto aquela situação é resolvida. Depois, volta o poder esse governador, ou é convocada uma nova eleição, e aí o governo estadual segue normalmente. Só que a gente viu aí ao longo dessa história, né, de 88 para cá, várias situações em que era possível ter intervenção e não houve, e vimos uma situação bizarra que foi criada no Rio de Janeiro, lá no final do governo Temer, né? Então, falando aí de situações que podiam ter intervenção e não tiveram, Alagoas passou por isso ali no governo Suruagi, né, no final do governo Suruagi, nos anos 90. Rondônia passou por uma situação dessa, né? O governador foi retirado do poder, o vice, o presidente da Assembleia Legislativa. Na Assembleia Legislativa, dos 18 deputados estaduais, se não me engano, 16 estavam envolvidos no escândalo de corrupção, só sobraram 2. E aí, até o presidente do Tribunal de Justiça estava envolvido. Então, era uma situação clara de intervenção, e não houve, né? Aqui nos anos 90, aquela crise terrível de Alagoas, né, do estado de Alagoas, também teria gerado intervenção, não houve. Mas, no Rio de Janeiro, né, por conta daquela questão lá do combate ao crime, do tráfico, foi gerada intervenção, né? Os taturanos, o Rafael está lembrando aqui, né? A Operação Taturana que veio depois. Então, nem sei se foi a Taturana, né? Que eu acho que a Taturana veio depois, não me lembro qual foi o nome aí dado, mas era nessa época do governo, do final do governo Suruagi. Então, no Rio de Janeiro houve essa intervenção, que foi ali do final do governo Temer, colocaram um general, né, para ser interventor da parte da segurança pública, o governador continuou no poder, e aí a intervenção foi numa secretaria. E aí essa intervenção ela foi considerada como intervenção federal, porque nessa época não houve emendas à Constituição, né? Em 2018 não houve nenhuma emenda. Então, apesar dessa situação bizarra, não houve emendas nessa época. Mas a intervenção federal, vocês vão ver depois que ela não se configura dessa forma, né? Foi uma configuração bizarra. Pessoal, falta menos de 1 minuto para acabar aqui essa aula, então vou... se houve algum motivo específico pelo qual não houve intervenção, só questão política mesmo, não houve nada além disso, né? Só a questão política, o presidente da República não quis levar adiante a intervenção. Pessoal, então vou encerrar por aqui, a gente se vê de novo na quinta, então até lá. Tchau, tchau. Boa noite, professor. Boa noite, professor.